Tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo falando sobre mais algum tema interessante e esse vídeo eu vou caracterizar um pouco os três tipos de macronutrientes que existem. São eles gorduras, proteínas e carboidratos. Então vamos lá falar um pouco do que existe mais atual sobre esses três macronutrientes. O primeiro que nós temos que identificar são as gorduras. E nós temos que pensar o seguinte, que as gorduras não são todas iguais. E como elas não são todas iguais, a metabolização de cada tipo de gordura também não vai ser igual no nosso organismo. Vendo isso, a gente tem que perceber que existem dois tipos de gorduras. As gorduras naturais e as gorduras industrializadas, da indústria. As gorduras naturais seriam quais? Seriam a gordura do abacate, a gordura das carnes, as gorduras de laticínios integrais e derivados, a gordura da manteiga, a gordura do porco, gordura do bacon, tudo gorduras naturais. Já as gorduras industrializadas são gorduras que passam por um longo processo mecânico e químico, resultando de substâncias tóxicas para o nosso organismo. Essas gorduras industriais quais seriam? Seriam óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, margarinas, que seriam gorduras vegetais, Qualy, Primor, todo tipo de margarina. O que nós temos que ter em mente desses dois grupos é o seguinte: as gorduras naturais, diferentemente das gorduras industrializadas, nós já viemos consumindo elas durante toda a evolução humana. Um assunto que eu sempre volto a tocar, contexto de evolução. Esse tipo de gordura, como a gordura do coco, a gordura do azeite, a gordura do porco, da manteiga, dos leites, são gorduras que nós viemos consumindo durante toda a evolução. Ou seja, são tipos de gordura que o nosso corpo está preparado para metabolizar e digerir. Agora, hoje em dia, por causa de um monte de estudos mal conduzidos, politicagem, ineficiência de profissionais da saúde, essas gorduras naturais foram substituídas por essas gorduras industrializadas, que são tidas como pró-inflamatórias para o nosso corpo. Uma coisa que você tem que ter em vista é o seguinte: as gorduras naturais praticamente não estimulam a insulina no nosso sangue. Praticamente ela não estimula a insulina. As gorduras naturais também são fontes densas de saciedade, por serem bastante ricas em ácidos graxos essenciais, o ômega 6 e o ômega 3. Agora vamos falar de um outro tipo de macronutriente. Vamos agora para as proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos. Aminoácidos são como se fossem porções menores da proteína. É a estrutura que compõe qualquer tipo de proteína. E as proteínas sempre foram consumidas por todos os povos do mundo, sendo considerado um alimento de extremo valor. Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: lipídios, como eu falei aqui, que existem os ácidos graxos essenciais. Por que é essencial? Porque o nosso corpo não consegue produzir, então a gente tem que adquirir por meio da alimentação. Existe o ômega 6 e o ômega 3, os lipídios, ácidos graxos essenciais. É essencialmente necessário que a gente consuma eles. Na relação à proteína, ela é formada de aminoácidos e existem os aminoácidos essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir, então a gente tem que ingerir eles por meio da alimentação. Tendo isso em mente, a gente tem que ver quais alimentos, baseados na proteína, é uma fonte completa de proteína. Porque existem tipos de proteína. Existem proteínas do tipo animal e proteínas do tipo vegetal. Fonte completa de proteína quer dizer que a proteína que você vai consumir, ela tem todos os aminoácidos essenciais em uma quantidade adequada. O que seriam geralmente proteínas animais. Geralmente proteínas animais contêm bastante aminoácidos essenciais para o nosso corpo absorver. Então, alimentos do tipo animal são fonte completa de aminoácidos essenciais, diferentemente de frutas e vegetais. Tendo outra visão, a gente tem que ver sobre o valor biológico. Além de ter esses aminoácidos essenciais em quantidade boa, o valor biológico define a quantidade de aminoácidos que o nosso corpo vai conseguir absorver e utilizar. Porque, por exemplo, se você comer um ovo
Um ovo, além de ter ser uma fonte completa de aminoácidos essenciais, porque ele contém bastante aminoácidos essenciais, esse valor biológico do ovo vai ser um valor alto, um alto valor biológico, porque grande parte ou quase todo daqueles aminoácidos essenciais do ovo, o nosso corpo vai conseguir absorver e vai conseguir utilizar, diferentemente de aminoácidos de plantas e vegetais, que é de menor absorção para o nosso corpo. Ou seja, proteínas que vêm de fontes vegetais têm um menor valor biológico e também é uma menor fonte completa. O que quero dizer com isso? Se você comer, por exemplo, alface, brócolis, qualquer vegetal, eu não estou dizendo que eles não são bons, mas se tratando em questão de proteína, esses vegetais não vão ser uma fonte completa de aminoácidos, ou seja, os aminoácidos essenciais neles é em baixa quantidade, e além de ser em baixa quantidade, ele tem um baixo valor biológico. Ou seja, a baixa quantidade de aminoácidos que tem nele ainda vai ser muito dificilmente absorvida pelo nosso corpo. Grande parte daqueles aminoácidos lá, o nosso corpo não vai conseguir absorver, diferente de uma proteína de valor animal, de fonte animal. Outra coisa que você tem que ter em mente é que as proteínas estimulam a insulina muito pouco. Ou seja, a proteína que você consome vai estimular muito pouco a insulina no seu sangue. Não vai haver aqueles picos de insulina, como eu já tinha falado antes, com carboidratos simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que o impacto da proteína no aumento de gordura e de peso é praticamente irrelevante e quase nulo. E agora vamos falar do terceiro macronutriente, que seriam os carboidratos. A gente tem que entender que os carboidratos, diferente de lipídio e proteína, diferente de gordura e proteína, lipídios existiam as gorduras essenciais, né, que são os ácidos graxos essenciais, as proteínas existem os aminoácidos essenciais, mas os carboidratos, diferente deles dois, não existem essenciais. Não existe na natureza carboidrato essencial, ou seja, carboidrato não é algo fundamental para a vida humana, diferente de gorduras e proteínas. Tendo isso em vista, vocês têm que ver que de forma geral, os carboidratos são primordialmente fonte de energia. Primordialmente, carboidrato é fonte de energia. Embora muitos carboidratos sejam bastante nutritivos, primordialmente eles são uma base de energia e não de nutrição. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que existem as fontes naturais de carboidratos e as fontes industriais de carboidrato. Enquanto as fontes naturais de carboidrato sempre foi consumido durante toda a evolução humana também sem grandes problemas, hoje em dia, a maior disponibilidade de carboidratos que nós temos no mercado são carboidratos industrializados, carboidratos industriais, que são carboidratos de fácil absorção para o nosso corpo e são extremamente pobres em nutrientes. Tem bastante energia, mas não tem nada de nutrientes. Nós também agora temos que tocar em outro assunto, que são as frutas. As frutas, até as frutas que nós consumimos hoje, não são as mesmas de antigamente. Elas são extremamente doces, são sobremesas naturais. As frutas, qualquer fruta que você veja hoje no mercado é muito diferente de uma fruta natural, pega silvestre. Geralmente as frutas que você vai colher ou em florestas ou em locais de plantio orgânico, as frutas são mais feias, entre aspas, porque elas não têm todo aquele brilho das frutas de mercado e também são mais azedas. Porque as frutas que nós consumimos hoje em dia, pelo menos a maioria, sofreram processo de modificação. Então elas são muito mais doces do que as frutas de antigamente. Aí nós vamos entrar em outro conceito, né, que são o conceito das diretrizes alimentares. Como foi que surgiu essa diretriz alimentar de hoje em dia de 60% carboidrato? Antigamente, como as gorduras foram endemonizadas, disseram que gordura saturada fazia mal, colesterol fazia mal, então todo mundo parou de comer gordura baseado em nada. Não tinha nenhum argumento fundado, nenhum argumento crente para a gente se basear nisso, mas foi endemonizado do mesmo jeito. Então, como diminuiu o consumo de gorduras, algum outro macronutriente teria que entrar no canto dessas gorduras que foram diminuídas.
A proteína é difícil, porque geralmente a proteína é um alimento que é mais caro e ele é muito saciante, então você não consegue comer ele em grande quantidade. Então sobrou para os carboidratos. Como teve a diminuição da gordura, teve um aumento no consumo de carboidratos. Então, a indústria conseguiu o que ela queria, né? Substituindo as gorduras por açúcar e amido na sua composição, no consumo para a população. Então, concluindo, por má ciência, má interpretação e por politicagem no geral, foram feitas as diretrizes alimentares lá pela década de 1970. E vem atuando até hoje. E dessas diretrizes surgiram a fatídica pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar essa que está na cabeça de muitos profissionais da saúde e nutricionistas até hoje em dia. Um dos grandes problemas da pirâmide alimentar é que ela basicamente insinua que a gente deve consumir a maior parte da nossa alimentação baseada em nos alimentos mais pobres nutricionalmente falando da natureza. Ou seja, consumir 60% da nossa alimentação baseada em carboidratos, que primordialmente é fonte de energia e não de nutrição. Alimentos esses baseados em pães, massas, farináceos, amido, açúcar e etc. Muita gente até diz que o verdadeiro contrário da pirâmide alimentar seria o mais adequado a ser feito hoje em dia. Mas nós temos que ter em mente que não podemos condenar os carboidratos. Não são todos os carboidratos que são os vilões, mas sim carboidratos industrializados, aqueles pobres em nutrientes, refinados, industrializados, processados, adicionados de açúcares, farináceos, massas, trigo, entre outros. Esses tipos de carboidrato têm esculhambado o sistema hormonal e metabólico de milhões de pessoas, e isso é um fato, onde só não vê quem não quer. E para finalizar, a gente tem visto o seguinte: o consumo vai variar para cada organismo. Como assim, Bruno? Por exemplo, batata doce. Batata doce é um carboidrato natural saudável, não tem nenhum problema em consumir batata doce. Porém, se você é uma pessoa saudável, você pode consumir batata doce, não vai ter nenhuma contraindicação. Mas se você não é uma pessoa saudável, se você ou seu paciente é uma pessoa obesa, com resistência à insulina, glicemia alterada, não seria aconselhável nem o consumo da batata doce. Porque sendo um carboidrato, vai elevar o nível de insulina no sangue mais do que as gorduras e as proteínas. Então, para um paciente desse, que já está com intolerância à insulina, está com resistência à insulina, uma boa conduta nutricional seria diminuir ainda mais os carboidratos, justamente para diminuir o nível de insulina no sangue desse paciente. Porque, consequentemente, uma pessoa que está com resistência à insulina está praticamente com intolerância à glicose. Então a gente tem que diminuir os níveis de glicose que vai ser absorvida para o sangue desse paciente. Pois agora, pessoal, vamos lá para o que mais importa, né? Os artigos científicos de evidência. Evidência na ciência é tudo que a gente tem que se basear para falar qualquer coisa, prescrever orientações e onde a gente deve se basear para tudo na nossa vida acadêmica, no caso, né? E de profissão. Eu vou começar com uma definição de carboidrato. Definição de carboidrato pela Universidade de Oxford. Carboidrato é um grande grupo de compostos orgânicos presente em alimentos e tecidos vivos, incluindo açúcares, amido e celulose, e normalmente pode ser quebrado para liberar energia no corpo do animal. Ou seja, carboidrato basicamente, primordialmente é o que? Energia. Agora vamos lá para o primeiro artigo científico. O primeiro artigo científico é um artigo de 2013 e o título dele é o seguinte: efeito de uma dieta pobre em carboidratos no apetite de níveis de glicose no sangue. Aliás, efeitos de uma dieta pobre em carboidratos no apetite, níveis de glicose no sangue e resistência à insulina em pacientes obesos com diabetes tipo 2. Aí ele começa: não se sabe como uma dieta baixa em carboidratos, rica em proteínas e alta em gorduras causa perca de peso ou como afeta a glicose sanguínea em pacientes com diabetes tipo 2. Ou seja, eles não sabem ainda e vão testar uma dieta baixa em carboidratos, alta em gorduras e rica em proteínas em pacientes obesos, em pacientes com diabetes tipo 2. Não, ele não citou obesos não. O objetivo do estudo foi determinar os efeitos dessa dieta no peso corporal, água corporal, ingestão de gasto de energia, controle glicêmico, sensibilidade à insulina e níveis lipídicos em pacientes obesos com diabetes tipo 2. Aliás, ele cita que os pacientes são obesos sim.
O estudo foi feito em 10 pacientes obesos com diabetes tipo 2, consumindo dietas usuais por 7 dias, seguidas de dietas com baixo carboidrato por 14 dias. Ou seja, 7 dias passariam uma semana com a dieta padrão e depois eles entrariam 14 dias com a dieta baixa em carboidratos, alta em gordura e rica em proteínas. Esses 7 dias do começo seriam a semana para ter como base, seria a alimentação deles normal e para ter uma base. Depois entraria 14 dias com a alimentação baixa em carboidratos, rica em gorduras e rica em proteínas. Na dieta pobre em carboidratos, a ingestão média de energia diminuiu de 3.111 calorias por dia a 2.164 calorias por dia. Ou seja, diminuiu 947 calorias. E uma perda de peso de 1,65 quilos em 14 dias. Ou seja, eles deixaram os pacientes consumirem o que quisessem, porém teriam que ser alta em gorduras, rica em proteínas e tem que ser baixa em carboidratos. Naturalmente, esses pacientes diminuíram a quantidade de calorias que eles ingeriam durante o dia. Automaticamente, sem contar calorias, eles acabaram consumindo menos calorias automaticamente e perdendo 1,65 quilos nesses 14 dias. E o que foi que o estudo concluiu? Concluiu-se que uma dieta pobre em carboidratos, seguidas por 2 semanas, resultou em redução espontânea da ingestão de energia e um nível apropriado para a altura deles. Ou seja, a energia que eles ficaram consumindo com a dieta pobre em carboidratos era uma energia, uma caloria que era apropriada para a altura e idade deles. A glicemia de 24 horas muito melhorada e diminuiu muito triglicerídeos plasmáticos. A glicemia desses pacientes melhorou, reduziu o nível de glicemia no sangue e além disso os triglicerídeos plasmáticos, os triglicerídeos no sangue deles também diminuíram, teve uma melhora nisso. Agora o segundo artigo científico de 2007, recente, o título dele é o seguinte: resultados de 12 meses de um estudo randomizado julgando uma dieta moderada em carboidratos versus uma dieta com pouco carboidratos em adultos com excesso de peso, diabetes mellitus tipo 2 ou pré-diabetes. Ou seja, eram pessoas com excesso de peso e que tinham ou pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E lembrando, é um estudo randomizado, ou seja, nível 4 de evidência científica, já é um nível elevado de evidência científica. Foram randomizados 34 adultos com hemoglobina glicada e peso corporal elevado, ou seja, esses 34 adultos tinham alto nível de glicemia, muita glicose no sangue e também o peso deles também era muito alto, eram obesos, né, no caso. Metade não, 16, eram 34 adultos, 16 deles ficaram fazendo uma dieta cetogênica, com pouco carboidrato. E os outros 18, para completar, fizeram uma outro tipo de dieta, uma dieta moderada em carboidratos, com restrição calórica e pouca gordura. Todos os participantes foram incentivados a serem fisicamente ativos e dormir o suficiente. Teve indicação nos 2 grupos. Resumindo, um grupo era uma dieta cetogênica com pouco carboidrato e o outro grupo era uma dieta com carboidrato moderado e pouca gordura. O grupo com menos carboidrato, em média, depois dos 12 meses, perdeu 8,3% do peso corporal, enquanto o grupo com menos gordura perdeu apenas 3,8%. Ou seja, o grupo com menos carboidrato perdeu praticamente o dobro de gordura corporal. E lembrando, apenas com a mesma quantidade de calorias ingerida. A única coisa que mudou foram as porcentagens dos macronutrientes. Concluiu-se o quê? Aos 6 meses, notamos um aumento no colesterol LDL no grupo de menor consumo de carboidratos. Houve um aumento no LDL. Mas se você já viu meu vídeo falando sobre o LDL não é totalmente ruim. Depende do nível, do tipo de LDL. Existe o LDL classe A e ou classe B. Então LDL alto não quer dizer nada. E aqui ele cita, pesquisas recentes sugerem que a correção do LDL com o risco cardiovascular varia com base no tamanho da partícula e com baixo teor de carboidratos nas dietas cetogênicas tendem a aumentar o tamanho das partículas de LDL, o que sugere que o aumento do LDL total pode não ser acompanhado por um aumento de risco cardiovascular. O estudo mesmo concluiu que o LDL que aumentou foi justamente o LDL bom. E a conclusão, os resultados sugerem que adultos com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, não insulínico dependentes, ou seja, que não são dependentes de insulina,
pode ser capaz de melhorar o controle glicêmico com menos medicação, seguindo uma dieta cetogênica ad libitum. Ad libitum é sem restrições, eles não tinham restrições de alimentação. Com pouco carboidrato, comparado a uma dieta com carboidratos moderados, com restrição calórica e com pouca gordura. Ou seja, só em ter menos carboidratos na alimentação, já teve uma melhora substancial, muito melhor do que restrição calórica e pouca gordura. Isso um estudo randomizado, ou seja, alto nível de evidência científica. Agora o terceiro e último artigo, é um artigo de 2003. Um estudo randomizado também, alto nível de evidência científica, comparando dieta com um valor muito baixo de carboidratos e restrição de calorias e uma dieta com baixo teor de gordura sobre o peso corporal e fatores de risco cardiovascular em mulheres saudáveis. Esse estudo foi feito em mulheres saudáveis. Aí ele começa, não se sabe se dietas com baixo carboidrato, não se sabe se dietas com carboidratos muito baixos têm eficácia não fundamentada e o potencial... Começar de novo. Não se sabe se dietas com carboidratos muito baixos têm eficácia fundamentada e potencial de afetar adversamente os fatores de risco cardiovascular. Portanto, projetamos um estudo randomizado e controlado para determinar os efeitos de uma dieta muito baixa em carboidratos na composição corporal e fatores de risco cardiovasculares. Os sujeitos foram randomizados, ou seja, eles foram pegues e colocados aleatoriamente em uma dieta de 6 meses com baixo carboidrato, restrita em calorias e 30% das calorias em gorduras. E outro grupo, isso foi um grupo. O outro grupo, uma dieta foi constituída ad libitum, sem restrição, com uma ingestão máxima de 20 gramas de carboidrato. Ou seja, uma dieta, por 6 meses eles iam acompanhar uma dieta padrão, com baixo carboidrato, restrita em calorias e 30% das calorias em gorduras. E o outro grupo seria uma dieta ad libitum. Seria uma dieta sem restrição de nada, só que teria uma ingestão máxima de 20 gramas de carboidrato, muito baixa em carboidratos. Aí, como foi feito esse estudo? 53 mulheres obesas foram recrutadas por propaganda e randomizadas às duas dietas. Aos 3 meses, quando passou 3 meses da intervenção, a ingestão calórica no próprio grupo da dieta pobre em carboidratos foi distribuída em 15% de carboidratos, 28% de proteína e 57% de gordura. Por outro lado, a dieta do grupo com pouca gordura tinha calorias diárias distribuídas em 54% de carboidratos, 18% de proteína e 28% de gordura. Mais ou menos a dieta padrão aqui no Brasil, né? Muito rica em carboidratos. E o que foi que se concluiu? Ao final do estudo, as mulheres do grupo de carboidratos muito baixos perderam uma média de 7,6 quilos após 3 meses e 8,5 quilos após 6 meses de dieta. Ou seja, no total elas perderam 16,1 quilos. Mulheres que seguem a dieta com pouca gordura, que seria o outro tipo, perderam apenas 4,2 quilos nos primeiros 3 meses e 3,9 quilos nos últimos 6 meses. Ou seja, perdeu no total 8,1 quilos. A dieta com baixo carboidrato, as mulheres perderam o dobro de peso com menos carboidratos.